Salve galera, eu sou o professor Rafael Correia e hoje aqui a gente vai falar sobre função afim, ou seja, função polinomial do primeiro grau. Então, um vídeo que vai trazer informações sobre função crescente, decrescente, lei de formação, a parte de construção do gráfico, as partes mais importantes daquilo que você precisa saber. Então, espero que você curta, se gostar, compartilha com seus amigos. E para mais dicas, vai lá no meu Instagram, @bizudotiorafa, e pode tirar suas dúvidas mandando mensagem no direct, beleza? Sem mais delongas, vamos ao nosso início da nossa função polinomial do primeiro grau. Salve galera, vamos falar aqui agora sobre função do primeiro grau, que é a função afim. Então, ela é toda função que pode ser reduzida à forma f de x é igual a x mais b, onde a e b são números reais e a tem que ser diferente de zero. O número a é chamado coeficiente de x e b é chamado de termo independente. Então vamos entender algumas coisas já nessa nossa primeira parte de função do primeiro grau. Então toda a nossa função no primeiro grau, ela vai ser na forma de uma equação no primeiro grau. Exemplo, f de x é igual a x menos 2. Isso daqui é uma função do primeiro grau, tá? Eu tenho, por exemplo, f de x igual a 3 menos 2x. Também é uma função do primeiro grau, porque é uma equação do primeiro grau, onde eu tenho valores ali que vão ser utilizados para a construção de gráficos e tudo mais. A gente vai falar de gráfico um pouquinho mais abaixo. Além disso, gente, ele fala sobre que o valor de A tem que ser diferente de zero. E o valor de B é chamado de termo independente. Rafael, o que é isso? Vamos lá. Quando eu coloquei aqui que o f de x é igual a x mais 2, eu tenho obrigatoriamente que o meu A vale 1 e o meu B vale 2. Por quê? Quando não tem nada aqui na frente do meu x, a gente sabe que é o valor algébrico de 1. Então, o A vale 1 e o B vale 2. Na outra função que eu havia escrito aqui, né, f de x igual a 2, está aqui menos 3x, o valor de A aqui é menos 3, porque é o valor que fica à frente da minha variável, 3. E o B tem valor de 2. Então, bem básico, bem simples você encontrar o valor de A. Mas, Rafael, por que o A tem que ser diferente de zero? Vamos lá. Se eu tenho que o meu A dentro de uma função é zero, olha o que acontece aqui, gente. Digamos, ó, f de x é igual a 0x mais 2. Se você tem 0x, você não tem isso daqui. Você só fica com o f de x igual a 2. Então, você sai da condição de ax mais b da sua forma reduzida. Você não tem mais uma equação no primeiro grau. Você apenas tem um número real ali positivo. Então, o seu A tem que ser diferente de zero. Sempre. Ele pode ser positivo, ele pode ser negativo, ele pode ser uma fração, um número decimal, um número real. Porque ele diz que A e B são números reais, onde o A é diferente de zero. Rafael, e o B igual a zero? Por exemplo, f de x igual a 3x. Eu não tenho B aqui, eu tenho apenas que o meu A é igual a 3 e o meu B é igual a zero. O B pode ser zero? Pode. O B pode ser zero, mas o A não pode ser zero. Beleza? Além do que, as funções, né, do primeiro grau, elas vêm nessa forma de f de x igual a x mais b, mas também pode ser escrita na forma de y igual a x mais b. Você vai entender o porquê do y ser igual a x mais b quando a gente falar agora aqui sobre os gráficos, tá? Aí você vai ter uma ideia melhor. Então, o f de x é a mesma coisa que y, tá? Você pode deixar isso anotadinho para você aí como uma observação. Então, vamos agora aos gráficos, ó. O gráfico gerado por uma função no primeiro grau é sempre uma reta. Então, ó, é sempre uma reta.
Para construí-lo, basta determinarmos dois pares ordenados, ou seja, o que é um par ordenado? Falei no vídeo anterior sobre aquela ideia básica de plano cartesiano. Então você vai precisar de dois pontos, ou seja, dois pares ordenados, para traçar uma reta cruzando estes pontos. Beleza? Rafael, como é que faz isso? Calma, fica tranquilo, acalma o seu coração e vem, que eu vou te explicando aqui devagarinho. Então, ó, o coeficiente de x também é chamado de coeficiente angular da reta. E o termo independente é chamado de coeficiente linear da reta, que é ordenada, que é onde a reta corta o eixo das ordenadas. Ok? Então, eu coloquei aqui um exemplo. Construa o gráfico da função f de x igual a x mais 1. Rafael, como é que eu vou ter que fazer a construção desse gráfico e identificar os elementos? Então, para construir o gráfico, a gente precisa de dois pares ordenados, conforme foi falado lá. Para a gente encontrar esses pares ordenados, a gente pode fazer de algumas maneiras, tá? Você pode dar valores para x, encontrar valores para y e marcar os pontos. Só que o ideal, primeiro passo, se a gente assim definir, é encontrar o zero da função. Rafael, como assim encontrar o zero da função? Encontrar o zero da função é quando o seu f de x é igual a zero. Ou seja, onde tem f de x eu vou colocar zero. Então naquela minha função ali, ó, f de x igual a x mais 1, eu teria que x mais 1 é igual a zero. Ou quem colocou, né, 0 igual a x mais 1, é a mesma coisa. O que isso quer dizer? Lembra lá em cima que eu falei que o f de x é igual a y? Então eu estou dizendo para você que o y é igual a zero. Ó. Se o meu y é igual a zero, x mais 1, passe esse 1 positivo para lá. Vai ficar negativo. Ó. X é igual a 1, a menos 1. Então já tenho o meu primeiro ponto. A minha coordenada, menos 1 e 0. Esse é o primeiro passo. Bem simples, bem tranquilo. Encontrar o zero da função. E o nosso segundo passo, que é o mais simples de todo, é marcar no gráfico o termo independente. Rafael, como assim marcar no gráfico o termo independente? Se você tem que o seu f de x é igual a x mais 1, e eu disser que o x é igual a zero, ou seja, dentro dessa minha conta aqui eu vou ficar com f de x é igual a 0 mais 1. Então, meu f de x é igual a 1. O que isso quer dizer? Que o meu y é igual a 1. Então, eu já vou ter uma outra coordenada aqui, ó, 0 e 1. Repara que esse valor de 1 aqui que a gente encontrou, nada mais é do que quem? O meu termo independente. Então, já fica a dica para vocês. Se eu zerar o meu x, eu vou encontrar o meu termo independente. Então, você nem precisa fazer conta. É apenas pegar o termo independente e marcar ele no eixo da ordenada. O termo independente sempre vai ficar marcado no eixo da ordenada. Então aqui, ó, é a origem, ponto 0, ok, ó, 1. Isso daqui já é minha coordenada. É minha coordenada 0 e 1, ok? Então aqui, ó, menos 1. Menos 1, aqui também já é um outro ponto. Então eu tenho dois pontos, esse ponto aqui em preto e esse ponto aqui em vermelho. Como é que fica a minha função? Você vai traçar uma reta que passa por estes dois pontos. Então, ó, a reta passou aqui pelos dois pontos, ó, está construído o gráfico da minha função. Ok? Somente isso. Então você tem essa situação. É a reta, essa reta aqui é a minha reta f de x igual a x mais 1. Ela é o gráfico que representa a minha função. Beleza? É claro que até essa primeira parte a gente só está falando sobre construção de gráfico. Você pode depois ver interpretações de gráficos, que a gente vai ver um pouquinho mais à frente, tá? Mas essa é a ideia casual, tá? Básica que você precisa ter. Vamos aqui agora
entender os tipos de gráficos, beleza? Só vou apagar o quadro aqui. Pronto, quadro apagado, agora a gente vai para essa classificação aqui da função. Então a função ela vai ter dois tipos de classificação, ó, crescente ou decrescente. A minha crescente é quando o meu A for maior que zero. E a minha decrescente é quando o meu A for menor que zero. Rafael, o que isso quer dizer? Vou fazer por esboço, tá, gente? Quando a minha função ela for crescente, eu vou ter aqui o meu plano cartesiano e a reta ela cresce, ou seja, ela vai aumentando. Isso daqui é um exemplo de função crescente, ok? E ela vai ser decrescente quando ela estiver diminuindo, ou seja, ela vai chegar nessa situação aqui. Ela é uma função decrescente. Observa bem as duas diferenças das retas. Crescente A maior que zero, decrescente A menor que zero. Tem alguns alunos que associam assim, ó, crescente A positivo, decrescente A negativo. Ou seja, se eu te der uma função f de x igual a 3x mais 2, sem você construir o gráfico, você já consegue classificar ela como crescente ou decrescente. Por quê? O meu A aqui é igual a 3. E 3 é maior do que zero. Então, se o meu 3 é maior do que zero, essa minha função ela é crescente. Se eu tivesse essa função aqui, menos 4x mais 6. O meu A aqui ó, é menos 4. E menos 4 é menor que zero. Então, essa minha função ela é decrescente. Ok? Somente isso que você tem que ficar atento. Crescente e decrescente. A maior que zero, crescente. A menor que zero, decrescente. Beleza? Vou explicar aqui agora para vocês estudo de sinais. Vamos lá. Bom, gente, para a gente falar sobre o estudo dos sinais, a gente tem que entender o que é o estudo dos sinais primeiro. O estudo dos sinais é o momento em que a sua função ela deixa de ser positiva e passa a ser negativa, e ela deixa de ser negativa e passa a ser positiva, né? A gente quer falar sobre isso. Para fazer o estudo de sinais da função, você tem que entender que x é igual a menos b sobre a. Rafael, de onde saiu esse x igual a menos b sobre a? Bom, vamos lá. Lembra que a gente falou no nosso início que o f de x é igual a x mais b. Também já vimos que o f de x é a mesma coisa que y é igual a x mais b. Quando o meu y é igual a zero, eu tenho que ax mais b é igual a zero. Se eu pegar esse b e passar para lá, ó, eu vou ficar com ax igual a menos b. Logo, eu tenho que x é igual a menos b. Se esse a está multiplicando x, ele vem para cá dividindo. Ó. É daí que sai aquela nossa aplicação. X é igual a menos b sobre a. Tá? Apagar isso daqui para a gente ver agora em partes de exemplo prático e você entender. O que isso quer dizer, Rafael? Vamos lá. Faça o estudo de sinais da função f de x. Vou começar com essa daqui, tá? Que é o que a gente fez. Igual a x mais 1. Então, a gente sabe que x é igual a menos b sobre a. Então, aqui ficaria menos. O valor de b é mais 1 sobre a, que é 1. Então, ó, menos 1 sobre 1 vai dar menos 1. O que isso quer dizer, Rafael? Fazendo um esboço, tá? Você poderia fazer aqui o seu eixo x e o seu eixo y. Mas não tem necessidade. Se você mostrar somente o eixo x, é importante. Você vai marcar aqui o ponto menos 1 e vai identificar se essa função ela é crescente ou decrescente. Então, ela é uma função crescente, porque o meu a é positivo. Então, a minha reta ela seria nesse sentido aqui. Tá? O que isso quer dizer? Para qualquer valor que você tem aqui, o seu y vai ser maior que zero. E qualquer valor que você tenha para cá, o seu y vai ser menor que zero. Rafael, não entendi bem. O que isso quer dizer? Lembra que a gente está marcando no nosso eixo x. Ou seja, qualquer valor que aumente sobre esse valor que você encontrou de menos 1, o seu y vai ser maior que zero. Ou seja,
Ele vai ser positivo. E para qualquer valor que diminua, ou seja menor que menos 1, o seu y é menor que zero, ou seja, ele vai ser negativo. Rafael, e se for menos 1? Se for menos 1, vai dar zero, porque ele é o zero da função, tá? Só para você ter ideia de como você aplica. Vou colocar aqui valores maiores que menos 1 e valores menores que menos 1. Vamos lá. Vou colocar um valor qualquer aqui, ó, 2. Se eu pegar esse valor de 2 e substituir na minha função x mais 1, ou seja, onde tem x, eu colocar 2, vai dar um valor positivo, ou seja, maior que zero. É como se eu estivesse calculando o f de 2. Ó. 2 mais 1, 3. Ó. 3 é maior que zero. Se você colocar o zero, que ainda é um valor maior que menos 1, ó, eu quero f de zero. Ficaria 0 mais 1, 1. Reparou? Está dando valores positivos, maiores que zero. Agora, se eu pegar um valor menor que menos 1, por exemplo, menos 2. Então, o meu f de x seria no x mais 1, né, que é a função que a gente definiu como exemplo, o f de menos 2. Menos 2 mais 1 dá menos 1, ó, dá negativo. Então, para você ver o estudo dos sinais, é a ideia do valor que você vai ter de quando a sua função ela vai ser positiva e quando ela vai ser negativa, ou seja, o momento que ela está aumentando e o momento que ela está decrescendo, ou seja, passando lá do seu eixo x e aumentando. Vamos aqui ao nosso próximo exemplo. Se eu tivesse aqui, por exemplo, f de x igual a menos 2x mais 4. Vou fazer o estudo de sinais disso daqui. Ó, o meu x é igual a menos b sobre a. Ok? Então, x é igual a menos o valor de b, que é mais 4, sobre o valor de a, que é menos 2. Então, ficaria com menos 4, menos 2. Menos com menos, mais. 4 dividido por 2, 2. Então, eu teria aqui, ó, o meu eixo x, ok? Dando a linha um pouquinho torta. Ponto 2 positivo. E agora, ó, classificação dessa minha função. Ela é decrescente. Por que decrescente? Porque o meu A é menor do que zero. Então, se você fizer o gráfico assim, ó, fazendo essa linha aqui desse sentido, você erra a conta. Porque esse gráfico é uma função crescente, ok? Então, a gente tem que fazer nesse sentido aqui, ó, que ela é uma função decrescente. Então, repara, para cá, é o momento que a minha reta ela está diminuindo, ela continua diminuindo. Então, meu y aqui é menor que zero. E para cá, ó, é o momento onde a minha reta está crescendo. Então, meu y é maior que zero. O que isso quer dizer? Qualquer valor maior que 2 para essa função, o meu y vai ser negativo. E qualquer valor menor que 2, o meu y vai ser positivo. Vamos testar aqui, igual a gente fez, ó. Então ficaria assim. Vamos testar aqui um valor menor que 2. 3. Ih, valor menor que 2, 3. Pelo amor de Deus, valor menor que 2. Menos 3. Pronto. Valor bem menor que 2. Então, ó, f de x é igual a menos 2, x mais 4, que é a nossa função. Então, eu quero achar o f de menos 3. Ó. Menos 2, menos 3 mais 4. Menos 2 com menos 3 dá mais 6. Mais 4, mais 10. Ó. Valor positivo, ok? Rafael, testa um outro valor em menor que 2, mas um valor positivo. Beleza, vou testar 1. Então, ó, f de 1 é igual a menos 2 vezes 1 mais 4. Então, ficaria menos 2 mais 4 vai dar 2. Beleza? Positivo ainda, ou mais 2. Agora, se a gente testar valores negativos, para o y, no caso, né? Então, f
Vou botar o valor aqui, né? 4, que é um valor maior que 2. Esse valor aqui vai fazer a minha conta dar resultado negativo. Ó. F de 4 ficaria menos 2 vezes 4 mais 4. Menos 2 vezes 4 dá menos 8. Mais 4, ó. Nossa, menos 4. Ok? Então, o valor é negativo. Vou dar um valor ainda maior que 2. 3. F de 3. Menos 2 vezes 3 mais 4. Daria menos 6 mais 4. Resposta, menos 2. Dá negativo. Lembrando, é claro que se você der o valor de 2, que foi o valor que você fez ali, a sua conta dá zero. Só para desencargo de consciência de vocês, f de 2 é igual a menos 2 vezes 2 mais 4. Menos 4 mais 4, zero. Você vai encontrar o zero, porque ali é o valor onde você vai ter o momento de crescimento e decrescimento da sua função. Beleza, gente? Então, função primeiro grau, até aí é a parte básica, tá? Vamos agora a encontrar, a montar uma função a partir de dados que o exercício possa te fornecer. Beleza? Vem comigo. Vamos lá, gente. Nosso exemplo aqui, ó. Sabendo que a função f é construída através da lei f de x igual a x mais b, então ele já te dá que essa função aqui, ó, é uma função do primeiro grau. E que f de 2 é igual a 5 e f de menos 1 é igual a menos 1, qual a lei de formação dessa função? Ah, como é que eu vou fazer isso? Bom, gente, quando ele te dá esse f de 2 igual a 5, ele está dizendo que quando x for igual a 2, o meu y foi igual a 5. E nesse f de menos 1 aqui, ó, quando o meu x for igual a menos 1, o meu y é igual a menos 1. É isso que ele está te fornecendo ali. Então, eu vou utilizar essas duas situações aqui, né, que ele me forneceu. Então, ó, f de x é igual a x mais b, que é a lei de formação. Lembra? Só que eu posso substituir esse meu f de x aqui por y. Então, ó, se o meu x é 2 e meu y é 5, na minha lei de formação, onde tem y eu coloco 5 e onde tem x eu coloco 2. Então fica ó, 2a mais b. Então eu tenho que 2a mais b é igual a 5. Vou guardar essa informação aqui. Ok? Vou fazer a mesma coisa para o outro lado. Y igual a x mais b. Onde tem y eu coloco menos 1 e onde tem x eu coloco menos 1. Então, é menos a mais b. Então eu tenho aqui que menos a mais b é igual a menos 1. A partir daí, a gente tem um sistema de equações. Eu tenho aqui ó, 2a mais b é igual a 5 e menos a mais b é igual a menos 1. A gente vai resolver, encontrar os valores de a e b, e assim a gente vai encontrar a lei de formação dessa função. Então, eu vou multiplicar toda essa minha equação aqui, a segunda, por menos 1. Porque aí eu vou ficar com esse meu b aqui negativo e consigo fazer a propriedade da adição. Então, ficaria ó, 2a mais b igual a 5. E aqui embaixo eu ficaria com a menos b igual a 1. Aplicando o método de adição, ó, 2a mais a, 3a, b menos b, 0, 5 mais 1, 6. Então, o meu a é igual a 6 dividido por 3. A é igual a 2. Já tenho aqui. Agora, basta eu achar o b. Para achar o b, você pode substituir em qualquer uma dessas equações. Então, vou substituir nessa equação aqui, ó. Menos a mais b igual a menos 1. Onde tem a, eu coloco 2. Ó. Menos 2 mais b é igual a menos 1. Então, b vai ser igual a menos 1. Aqui vai ficar menos 2. Vai para o outro lado, mais 2. Então, o meu b é igual a 1. Como o meu a é igual a 2 e o meu b é igual a 1, basta eu colocar na lei de formação. Se o meu f de x é igual a x mais b, então o meu f de x é igual... Quem é o a? 2. Quem é o b?
1. Então, essa função aqui, tá? É a função onde f de 2 é igual a 5 e f de menos 1 é igual a 1. Basta você fazer a prova real. Raciocina comigo de cabeça. Se no lugar do x você colocar 2, você tem que encontrar 5. Ó. 2 vezes 2, 4, mais 1, 5. Beleza, certinho. E se no lugar do x você colocar menos 1, tem que dar menos 1. 2 vezes menos 1 dá menos 2. Mais 1, menos 1. Beleza? Primeiro exemplo, bem tranquilo e bem fácil, ok? Vamos para o nosso próximo exemplo aqui para a gente fechar essa nossa primeira parte. Bom, gente, vamos lá. Vamos fechar essa parte aí de função polinomial do primeiro grau. O nosso exemplo vem assim, ó. Uma função polinomial do primeiro grau é tal que f de 3 é igual a menos 2 e f de menos 2 é igual a menos 7. Calcule o valor de f8. Então, gente, ele já te afirma que isso daqui é uma função polinomial do primeiro grau. Então, a gente sabe que ela é do tipo y igual a x mais b, ou f de x igual a x mais b, ok? O que a gente vai ter que fazer aqui é encontrar a lei de formação dela para poder substituir f de 8 e calcular. Vamos lá. Aqui, eu já sei que quando o meu x é igual a 3, o meu y é igual a menos 2. E no lado, quando o meu x é igual a menos 2, meu y é igual a menos 7. Vamos lá. X igual a 3 e y igual a menos 2. Então, menos 2 é igual a 3a mais b. Ou, né, 3a mais b igual a menos 2. Se você já quiser fazer direto, pode fazer. E quando aqui o meu x é igual a menos 2 e o meu y é igual a menos 7, a gente vai ter menos 7 é igual a menos 2a mais b. Ou menos 2a mais b é igual a menos 7. A partir daí, a gente tem o nosso sistemazinho, né? 3a mais b é igual a menos 2 e menos 2a mais b é igual a menos 7. Na segunda equação, vou multiplicar aqui tudo por menos 1, tá? Que é para eu poder eliminar esse b aqui pelo método da adição de sistemas. Então, ficaria com 3a mais b igual a menos 2 e 2a menos b é igual a 7. Aplicando a adição, 3a mais 2a, 5a. b menos b, 0. Menos 2 mais 7, 5. Então, tenho que o meu a é igual a 1. Para calcular o b, substituo em qualquer uma dessas equações. Vou substituir nessa aqui, ó. Tá? 3a mais b é igual a menos 2. Então, fica 3 vezes 1 mais b é igual a menos 2. Então, b é igual a menos 2. Ó, 3 vezes 1 dá 3 positivo. Vai para o outro lado, negativo. Então, meu b é igual a menos 5. Logo, a minha lei de formação vai ser y é igual a A, que vale 1, vai ficar x, mais o B, que é menos 5. Se você já conseguir raciocinar direto, né, y é igual a x menos 5, ou, né, f de x é igual a x menos 5. Só que o que ele pede na questão? Ó, o f de 8. Então, f de 8 é igual a x menos 5. Onde tem x, eu vou colocar 8. Então, f de 8 é igual a 8 menos 5. F de 8 é igual a 3. E assim a gente finaliza a nossa questão. Beleza, gente? Então, fechada aí a nossa parte de função polinomial do primeiro grau. Reveja os vídeos, né, caso você não tenha entendido, para poder praticar bastante esse assunto. Beleza, gente? Até a próxima!